A nova aliança é o tema que nós estamos hoje. Bom, Hebreus capítulo número 8, versículo 6. Abra sua Bíblia aos Hebreus, capítulo número 8, versículo número 6. A necessidade de uma superior aliança, ou de uma nova aliança. Hebreus 8, 6. Contudo, agora Jesus recebeu um ministério ainda mais excelente que dos sacerdotes. Assim como também a aliança da qual ele é o mediador, diga mediador, uma aliança muito superior à antiga, pois que é fundamentada em promessas excelsas. Meus irmãos, aqui esse texto, o autor Hebreus está falando sobre a aliança, a antiga aliança e a nova aliança. A antiga aliança foi o que aconteceu no Antigo Testamento. A nova aliança é o que acontece no Novo Testamento. A antiga aliança foi o que aconteceu no tempo da lei. A nova aliança, ela é no tempo da graça. Pergunto, em qual aliança nós estamos? Aliança da graça. Nós estamos, então, vivendo a nova aliança. Se o texto está falando de uma nova aliança, é porque existe uma antiga aliança. Então, primeiro a gente tem que estudar qual é essa antiga aliança da lei e como ela se manifestava. A primeira coisa interessante sobre isso é que a lei, a antiga aliança, ela é escrita na pedra, como está ali no texto ali. A antiga aliança foi escrita na pedra, ou seja, foi escrita na tábua que Moisés recebeu para poder falar com o povo. A nova aliança é escrita. A nova aliança aqui. A antiga aliança foi escrita na pedra, quando Moisés recebeu os 10 mandamentos. A nova aliança foi escrita no coração. Amém? Se alguém quiser ler Jeremias 31, amém? Se os leitores aí já está pronto ali, não está com a vida dela, dá ele o microfone, já está pronto, ou ao Elson, né? Jeremias 31, vê se esse versículo está batendo ali. Essa nova aliança, então a nossa lei, meus irmãos, está escrita no nosso coração. A nossa lei, essa lei está escrita dentro de nós. Pode ler. Jeremias 31. Este dia vem, diz o Senhor, e que farei uma aliança nova. Vamos entrar, só ler um pouquinho mais perto. Isso. Este dias, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com a casa de Israel. Amém. Com a casa de Judá. Com a casa de Judá. Uma nova aliança. Deus está botando aqui uma nova aliança. Esse texto está lá dentro, a gente vai ler depois, mas continua. Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que eu os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porque eles validaram a minha aliança, apesar de eu haver desposado, diz o Senhor. Amém. Que antiga aliança? Essa antiga aliança era a aliança do sacrifício. Esse aqui é o tabernáculo. Eu não sei se os irmãos vão conseguir ver bem, claro que acho que não, né? Mas essa aqui é a tenda do tabernáculo, tá? Esse tabernáculo é o tabernáculo de Moisés. Deus mandou construir o tabernáculo, fazer o tabernáculo, porque era no tabernáculo que a presença de Deus se manifestava. Era no tabernáculo, lá no Santo dos Santos, que a presença de Deus, o Shekinah, descia. Era aqui no tabernáculo, e essa parte aqui é chamada de átrio, ou átrio, aonde se tinha o primeiro altar. Esse altar era o altar do holocausto. Altar do? Nós vamos hoje falar sobre o tabernáculo, porque a gente está na aula sobre o tabernáculo.
mas é só para os irmãos entenderem o que era a antiga aliança. Então, lá no deserto, eles vão estar ali, construíram um tabernáculo. O tabernáculo ele era transitório, ou seja, ele montava e desmontava. Quem tomava conta do tabernáculo era a tribo de Levi. Eles eram aquela tribo que não ganhou terra, e por não ter ganhado terra, eles viviam das ofertas e dos dízimos que eram entregues no tabernáculo para o sacrifício. Eles montavam, desmontavam, mobiliavam. Então, as pessoas que vinham a Jerusalém sacrificar, traziam o seu holocausto, traziam o seu novilho, traziam o seu animal, entrava aqui pela porta. Isso aqui é muito lindo, quando a gente estuda João, capítulo 10, quando Jesus diz que é a porta. Cada uma dessas peças, elas remetem a Jesus. Vou falar hoje só da porta, porque a gente precisa falar dela, porque é o acesso, é a entrada. Então, quando Jesus diz, eu sou a porta, ou eu sou o caminho, ele está se referindo à porta que levava o homem até a presença de Deus. Amém? Então, você chegava, entrava, o sacerdote pegava o animal e sacrificava o animal, retirava, ele era degolado, esquartejado e queimado, e as suas cinzas e o resto que sobrava era a alimentação dos sacerdotes também. Mas muitas partes dele ia ficar ali no altar de holocausto, onde o fogo estava ali continuamente aceso para queimar, para queimar o que sobrou do animal. O sangue era removido, passava pela pia, lavava aqui na pia, e aí então o sumo sacerdote entrava dentro do tabernáculo. Aqui é uma visão do tabernáculo visto de cima. Aqui é o altar do holocausto. Diga, altar do holocausto. O que acontecia aqui? O sacrifício do animal era feito aqui. Então depois ele entrava, lavava-se na pia, na bacia de bronze. Por que ele se lavava? Porque ele saía sujo de sangue. Na verdade, o holocausto era, até esse nome hoje entrou para a história como uma grande matança. Quando fala assim, aconteceu um holocausto, estamos falando de matança, estamos falando de morte. Porque o dia do sacrifício era o dia de matança. O sacerdote saía com as suas vestes vermelhas do sangue do animal que ele já havia matado aqui na frente. Então ele passava pela pia do bronze, lavava. Aí é claro que isso é simbólico, porque não ia tomar banho ali, era só simbólico. Ele lavava ali as suas mãos junto com os levitas, com os manos, e então ele entrava no lugar santo. Como é que é o nome desse lugar? Lugar santo, ou santo lugar. O tabernáculo, eu posso falar muito tempo aqui, se eu estiver ficar falando, é gostoso falar disso, né, irmão? Aí acaba a gente perdendo tempo não, mas gastando tempo que a gente não pode, porque a gente fala só sobre isso. Mas, enfim, ele entrava no santo lugar, e aqui tem todo o simbolismo sobre Jesus, a mesa dos pães, o candelabro, o altar do incenso, e então ele entrava no santo dos santos. Pode passar para o próximo. Aqui você tem a roupa do sumo sacerdote. O sumo sacerdote ele tinha toda uma vestimenta especial, todo um paramento especial para que ele pudesse estar sacrificando, porque ele se apresentava diante de Deus. Quando ele entrava no Santo dos Santos, quando ele entrava nessa última parte, ele encontrava então a Arca da Aliança. Dentro da Arca da Aliança tinha o maná, dentro da Arca da Aliança tinha a tábua, dentro da Arca da Aliança tinha a vara de Moisés. Mas o mais importante é que ele vem trazendo o sangue que veio lá de fora do animal que ele degolou. Então ele vem entrando, ele acessa o santo, ele acessa ao Santo dos Santos e chega em frente à arca. Em cima da arca havia uma tampa chamada propiciatório. Essa tampa aqui era chamada de propiciatório. Ela parece muito aquele culto antigo que a gente tinha aqui, que fica aquele culto grandão,
tipo uma tampa assim, que a gente tira aquela parte de cima, né? E usa para fazer ceia, é uma tampa chamada propiciatório. Nessa tampa chamada propiciatório, o sacerdote derramava o sangue do animal. Aquele sangue que era derramado simbolizava: os pecados estão sendo cobertos, mas não perdoados. Amém? Há uma diferença. É por isso que é um simbolismo que quando você joga o sangue, vocês estão entendendo, senhor? Não? Hoje eu pego um livro, hoje eu vou fazer de coisa. O que acontece? O propiciatório, esse nome, significa tornar propício, tornar agradável, porque o homem não pode entrar, não podia, tá? Na antiga aliança. Tudo isso é importante para você entender a diferença da antiga para a nova e o seu lugar, a importância do seu lugar. Então, o homem não tinha acesso a Deus, o homem não tinha acesso à santidade de Deus. Então, somente o sumo sacerdote, considerado um homem santo, é que poderia entrar nesse lugar especial e levar o sangue do animal que foi sacrificado no lugar dos pecadores lá fora. Esse sangue que descia sobre o propiciatório, ele cobria o pecado. É como se Deus olhasse dos céus e não visse o pecado, porque o pecado foi coberto pelo sangue. Amém? Vocês estão acompanhando? Quem está acompanhando, diga amém. Quem quer voltar um pouquinho, rebobinar, diga amém também. Porque não adianta, se você não entendeu passo a passo, quando chegar na nova aliança, você não vai ter dor nesse sentido. Até aqui tudo bem? Pergunta seu irmão, você está tudo bem, irmão? Pode seguir. Então, isso aqui é muito importante. O propiciatório era isso. E o sumo sacerdote, uma vez por ano, ele oferecia esse sacrifício a Deus. Só que tem um problema. Qual o problema? As pessoas começaram a fazer por fazer. Ia lá e ofertava. Ia lá e comprava o animal. Quando a gente voltou, vamos um pouquinho naquele slide lá, onde Jesus foi e falou dos animais que estavam do lado de fora. As pessoas não traziam mais valor. As pessoas não traziam mais isso. As pessoas não traziam mais seus animais. O próprio templo vendia os animais. E as pessoas, pode ir para frente depois, as pessoas elas vão perdendo o sentido que era: alguém morreu por mim. O sentido era: esse animal morreu no meu lugar. Ele tomou o meu lugar. Eu que tinha que morrer, mas ele morreu por mim. Era uma forma de você pensar assim: bom, vamos pecar menos, né? Vamos cuidar dos animais. Quanto menos a gente pega, menos animal que pega. Né? Afinal de contas, alguém está levando os nossos pecados. Esse cordeiro apontava para Cristo, que mais tarde faria tudo isso por nós. Só que ao invés dele ser sacrificado, Cristo foi sacrificado e ao mesmo tempo ele é o sacrifício e ao mesmo tempo ele é o sacerdote. Ele mesmo se sacrificou e ele mesmo se apresentou diante de Deus por causa dos nossos pecados. A diferença, e o apóstolo, o autor aos Hebreus está falando, que essa aliança é maior porque todos os anos o sumo sacerdote tinha que fazer a mesma coisa. E no ano que vem, a mesma coisa. E no outro ano, a mesma coisa. Mas Jesus, quando ele morre na cruz, o seu sangue foi derramado por nós, aleluia, não para cobrir, mas para apagar, aleluia. Quem não é seu pecado apagado, diga glória a Deus. Nossos pecados, irmãos, foram apagados. A Bíblia diz, lá no Apocalipse, vai dizer: Deus, dos seus pecados eu não me lembrarei mais. Ou seja, por que ele não se lembra mais? Porque agora ele não vê. Quando Deus olha, não vê mais o sangue de um animal, mas é o sangue do seu próprio Filho Jesus, que fez o único e último sacrifício para que eu e você pudéssemos ter acesso ao trono de Deus.
Amém? Inclusive, vocês falaram ontem na live, eu achei interessante, né? O crente pagando preço, e aí você falou corretamente, crente não paga preço, irmãos. Por quê? Porque o preço já foi pago por Jesus. A gente passa luta, pouca gente realmente, pouca gente entendeu, que a gente fala, estou pagando preço, não está pagando preço, gente. Crente salvo, que entende o sacrifício, não paga preço, porque o preço foi pago. Você passa luta, você passa prova, você passa moeda, mas o preço não. Quem pagou o preço foi Jesus. Está tudo pago. É só a gente desfrutar da presença do Eterno. Quantos podem dizer amém por isso? Só quem foi perdoado, diga amém. A Bíblia diz que quem mais foi perdoado, tem mais amor, né? Então, só aqueles que mais pecaram que entendem o motivo, né, do perdão, né? Que entendem o motivo do perdão. Por que Deus não quis mais os sacrifícios humanos? Isaías capítulo 1, versículo 11. Deus se cansou dos sacrifícios que eram feitos ali. Olha só como é que Deus repreendeu o povo de Israel. Isaías capítulo 1, versículo 11. De que me serve a multidão dos vossos sacrifícios? Diz o Senhor. Já estou farto dos holocaustos de carneiro e da gordura dos animais. E não fogo com sangue de bezerro, nem de cordeiro, nem de bodes. Quando vindes para compareceres perante mim, quem requereu isso de vossas mãos? Que viesse pisar nos meus átrios. Não tragais mais ofertas de balde, incenso é para minha abominação, e também as festas da lua nova, e os sábados, a convocação das congregações. Não posso suportar a iniquidade, nem mesmo o ajuntamento solene. Ora, meus irmãos, por que Deus está repreendendo? Porque o povo estava agindo com hipocrisia. O povo estava fazendo sacrifício por fazer. O povo comparecia, eu vou sacrificar, eu não vou sacrificar, eu vou ali ofertar ali, mas continuava vivendo a sua velha vida, uma vida sem mudança, uma vida sem transformação, uma vida sem regeneração. Meu irmão, não adianta a gente vir para a igreja, a gente sentar aqui, a gente vir, mas se a gente não for transformado, se a gente não for regenerado, se não houver em nós mudança de atitude, se não houver em nós mudança de mentalidade, evangelho é mudança. Deus não aceita culto solene para dizer assim, vamos fazer um culto porque tem que fazer um culto. Eu vou cultuar porque tem que cultuar, né? Eu vou na igreja senão o pastor vai brigar. Eu vou na igreja porque meu pai quer cultuar. Eu vou na igreja porque senão minha esposa vai ficar falando. Não. Você tem que vir para celebrar o Senhor com o seu coração aberto. Porque você tem desejo de adorar a Deus, porque o seu coração queima diante de Deus. Não é sacrifício, irmão, vir à casa do Senhor. Aquele crente que fala assim, não estou pagando preço, né? Tem que ir para a igreja. Não, vir para a igreja não é sacrifício, é uma oportunidade que Deus está dando. Então, meus irmãos, o Israel estava fazendo isso o quê? Só da boca para fora. Por isso que Jesus disse, vocês me louvam com a boca, mas o coração está longe, está lá afastado. Está aqui, mas está pensando lá fora. Está aqui, mas está preocupado com o que vai acontecer depois. Está aqui, mas não está com o seu coração inteiro na presença de Deus. Deus quer, mas quando a gente chega para adorar, por isso que o culto do domingo foi abençoado, outros não. A gente pode entrar por aquela porta, meu irmão. A gente tem que ter uma ideia muito forte da presença de Deus. Deus está aqui. O Senhor está presente no nosso meio. Algo vai acontecer de natural nessa casa. Amém, igreja? Nós banalizamos a presença de Deus. Irmão, pastor, Deus está em todo lugar. Sim, Deus está em todo lugar. Deus está na minha casa, sim. Deus está na sua casa, Deus está lá na esquina. Não existe lugar onde Deus não esteja, mas existem lugares que Deus separou. Existem lugares que Deus consagrou. Existem lugares que Deus reservou para manifestar a sua presença. Lembra que eu já falei sobre o tempo, quando a gente usa o tempo? Então, no momento que a gente decidiu, esse vai ser o nosso tempo. Como Salomão falou, Senhor,
escuta as orações que são feitas nesse lugar. Ah, clamor do seu povo, aleluia. E o Senhor disse, então, quando clamares a mim, eu escutarei e ouvirei do céu. Esse lugar é diferente da nossa casa, irmãos. A minha casa é um pedaço da igreja. A minha casa é um pedaço do céu. Mas é aqui que a gente se separou para adorar e bendizer o nome do Senhor Jesus. Oh, não por causa do tempo necessariamente. Não por causa da parede necessariamente. Não por causa da alvenaria necessariamente. Mas por causa de mim e de você, que somos templo na presença de Deus. Tem muita igreja que Deus não recebe. Tem muitos lugares que Deus não aceita. Pula, dança, roda, prega, mas Deus está longe. Por quê? Porque está fazendo às vezes para aparecer. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades aborrece a minha alma, já são pesadas, já estou cansado de sofrer. Porque quando me estendeis a mão, escondo de vós os vossos olhos a mim. Os olhos, sim. Quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de lavai-vos e purificai-vos, tirai a maldade da forma dos vossos atos diante dos meus olhos e cessai de fazer o mal. Aleluia. Aprendei a fazer o bem. Praticar o que é reto. Agora o Senhor vem nos apertando. Por que Ele não recebe o nosso sacrifício? Por que Ele não recebe o nosso sacrifício? Está lá no texto. Por que Ele não recebe, Marcos, o nosso sacrifício? Por que Ele não recebe, irmãos? Ele falou ali. Porque virou costume. Por quê? Porque não pratica o que é reto. As mãos estão sujas de... O problema não é que eles são pecadores. Porque todos nós somos pecadores. O problema é que eles são pecadores, mas não se arrependem. Ou não, pior, não percebem que é pecador. Porque o pior pecador não é o pecador. O pior pecador é aquele que é pecador, mas não percebe, não acha que é pecador. Ele não vê que é pecador. E como ele não vê que é pecador, ele diz assim, eu preciso de Jesus. Por que Jesus? Não preciso. Por quê? Eu não me vejo como pecador. Esse é o pior pecador, é como cego. O pior cego é aquele que não é o cego que não enxerga, mas é o cego que não quer enxergar. Deus não aceita o sacrifício deles porque as mãos estão sujas, porque o pensamento está sujo. E aí, o Senhor vai falando assim, eu vou aceitar o sacrifício de vocês. Primeiro, lavai-vos. Purificai-vos. Lembra daquela pia lá no começo? Aquele simbolismo do lavar? Nós temos que estar lavados. O que nos lava? Jesus disse, vós já estáis limpos pela palavra. Então, a primeira coisa, enquanto a gente está falando aqui, irmãos, a palavra está limpando aqui, irmãos. Porque todos nós temos defeito, nós temos problema. A palavra de Deus é como um espelho que mostra como nós erramos. E aí nós somos confrontados, a palavra nos confronta. A palavra diz, você está errado aqui, você está errado aqui, você precisa melhorar, eu preciso melhorar. E eles estão sendo lavados pela palavra. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos diante dos meus olhos e para de fazer o mal. Deixa eu contar uma coisa aqui. O perdão, irmãos, perdão é uma coisa muito forte. Alguém disse assim, bom, se Deus perdoa todos os pecados, então é muito fácil. É só a gente pecar, que Deus perdoa, e depois eu posso pecar de novo. Se alguém for perdoado por Deus e voltar para a vida velha do pecado, é porque ele, de fato, verdadeiramente, não experimentou o perdão de Deus. Porque o perdão de Deus traz uma mudança. O perdão de Deus traz para a gente uma aceitação, uma alteração de vida, de maneiras que eu não quero mais fazer aquilo que eu fazia antes. Aí eu fui perdoado, amém, igreja?
Então, o perdão de Deus age dessa forma, nos purifica. O perdão de Deus nos impede de querer de novo. A gente pode até errar, mas é não voluntariamente. Não porque nós desejamos, não porque nós buscamos, mas porque nós somos falhos. E por sermos falhos, o perdão de Deus. Eu sei que você não queria fazer isso. Eu sei que você não queria errar de novo. Eu sei que você está querendo ficar firme na minha presença. Eu sei que você é fraco mesmo. A minha graça te basta. E é bem o perdão de Deus. Aleluia. Nós saímos perdoados. Aleluia. Agora ele está dizendo para nós. Então ele está dizendo para nós. Purificai, tirai a maldade, tirai vossos atos. Para de fazer o mal. Para de fazer o mal. Porque tem gente que continua fazendo o mal. Continua naquele pecado. Não, me perdoou, posso fazer de novo. Não morri, vou fazer de novo. Não, para. Isso é mudança de vida. A salvação, ela trabalha também com a vontade do homem. A salvação, se fosse assim, era fácil. A gente aceita Jesus, Deus nos transforma em robôs. Robô. Eu não penso, não falo, não sinto cheiro, não sinto gosto, não vejo um robô do céu, um robô de Deus. Não olho para o lado, não olho para o outro, santo. Né? E agora eu vou para o céu. Por quê? Porque eu sou um robô. O robô de Deus. Deus me transformou num robô. Eu não pego mais porque eu sou um robô. Aí é fácil. O perdão de Deus não nos transforma em robôs. Mas ele faz com que a partir desse momento, dentro de nós haja uma guerra. Diga, uma guerra. 1 Coríntios capítulo 7. O meu corpo vai guerrear. Porque o meu espírito já sabe que é bom. O meu espírito foi perdoado. O meu espírito recebeu a graça divina. Mas a minha carne ainda quer o que é mal. A minha carne ainda quer pecar. A minha carne ainda quer as coisas do mal. Então eu tenho que lutar. Tomando cada dia mais, para deixar as coisas que eu fazia. Para deixar a velha vida, a velha prática. Para fazer com que realmente o sacrifício de Jesus, não meu, o sacrifício de Jesus tenha valido a pena, para que eu viva, para que não viva mais eu, mas que Cristo viva em mim. Deus não recebe o nosso sacrifício quando a gente continua fazendo mal. Vou fazer o mal e vou continuar vivendo. Deus não aceita. Então ele fala, para de fazer o mal. Versículo 17. Aprendei a fazer o bem. Fazer o bem é um aprendizado. Você aprende. Você aprende a fazer o bem. Ou seja, surgem situações na sua vida que você vai praticando o bem. Você faz um bem hoje, faz um bem amanhã. Tem que começar a fazer o bem. Mas é um aprendizado. Se você nunca começar a fazer o bem, você nunca vai aprender. Você vai fazer o bem, as pessoas não vão te reclamar. Você vai fazer o bem, as pessoas não vão reconhecer. Você vai fazer um bem, você vai servir 99%. No dia que você errar, você não presta mais. Mas isso é fazer o bem. É o que Jesus falou, ou o que a palavra diz. Eu não sei se está escrito na Bíblia, mas se não tiver, também está certo. Que é fazer o bem sem olhar a quem. Acho que nem está escrito na Bíblia, o povo botou por conta. Né? Mas fazer o bem sem olhar a quem. Ou seja, a gente tem que aprender a fazer o bem. É uma prática de fazer o bem. A gente tem que levantar e falar assim, hoje eu vou fazer o bem para quem? O que eu vou fazer o bem? Para a primeira pessoa que eu vi, eu tenho que fazer alguma coisa. Tenho que praticar o bem. Amém? Fazer o bem. Cadê o aprendeu isso. 18. Vinde então. Não. 17. Aprendei a fazer o bem. Praticar o que é reto. O que é reto? O que é inteiro. O que é certo. Fazer o certo é difícil. Fazer o certo é sempre mais difícil. Fazer qualquer coisa, mais ou menos, de qualquer maneira, é sempre mais fácil. Amém? Mas Deus não está trabalhando com o que é fácil. Deus está falando com o que é certo. Pai, faça o que é certo. Mãe, faça o que é certo. Irmão, faça o que é certo. Obreiro, faça o que é certo. Não o que é fácil. Porque quando a gente faz o que é fácil, a gente vai receber tapinha. Quando a gente faz o que é fácil, as pessoas vão aplaudir. Quem faz o que é fácil, as pessoas vão gostar. Quando você for fazer o que é certo, vai doer, vai machucar, vai perder amigo, vai perder amizade, vai perder uma série de coisas. Mas você está agradando aquele que importa, agradar a Deus. Faça o que é certo. Faça o que é certo. Então, antes de praticar é o que é reto. Aí ele começa a apertar mais. Ajudar o outro. É o que Tiago vai dizer, a verdadeira religião
A verdadeira religião não é culto. A verdadeira religião não é ficar na igreja. A verdadeira religião é essa. Muita gente não quer que a gente saiba disso, não quer que você fale disso, não quer que a gente fale disso, a gente pregue disso. A verdadeira religião é essa aqui. Ajudar o oprimido. Quem é o oprimido? Vocês já pensaram quem é o oprimido aqui? Quem é o oprimido? Ajudar o oprimido. Quem é o oprimido? Aquelas pessoas agora que não tem ninguém. Não tem ninguém por elas. Tem muita gente que não tem ninguém por elas. Vocês fizeram o trabalho no Sopão no sábado, vocês viram. Não tem ninguém. Estão ali, não tem ninguém. É oprimido pela sociedade, oprimido pelas questões econômicas. É proibido, é oprimido por todas as coisas. Ou seja, o que é uma pessoa oprimida? É uma pessoa que não teve recurso, que não teve chance na vida. Fala. Irmão, mas tem pessoas que estão se apegando a esse negócio de fazer o bem. Essa semana mesmo, eu lá no trabalho lá, eu tive que falar, porque o rapaz falou assim, não, eu estava pegando na igreja. Eu falei, olha, ele não tem isso não. Ah, mas ele foi bonzinho, ele faz isso, ele faz aquilo, ele faz aquilo. Você não faz salvação para ninguém, não, porque a pessoa está pegando isso. Mas não é o caso aqui. Aqui a gente está falando, eu sei que tem pessoas que se apegam a isso. Mas não quero entender que isso também faz parte. Entendeu? Isso também faz parte. Ajudar o oprimido, porque o Tiago já falou lá. Cadê a sua fé? Mostra que a tua fé pelas obras. Não adianta você ir na casa do irmão orar, vai na casa do irmão orar e a pessoa não tem nada. A pessoa não tem nada. Pastor, eu não tenho nada. Não tem comida, não tem nada. Vamos orar aqui. Deus vai dar vitória. Não, irmão. Você tem que colocar a mão no bolso, tá? Tem que dar. Porque sempre, e tem um motivo pelo qual Deus nos dá as coisas. Deus nos dá as coisas para dar a outra pessoa. Amém? Uma vez eu falei aqui, vou falar de novo. Eu estava numa farmácia, por uma senhora, uma menina mal vestida, com roupa bem, sumária, né? Shortinho curto e tal, não sei o que, camisa, mas bem mal vestida suja também. Aí ela me pediu para comprar uma fralda. E na hora, quando eu olhei assim para a aparência dela, eu falei que não tinha. Aí o Senhor falou no meu coração, dá porque é tua irmã. É tua irmã. E ela é minha irmã. Não importa a roupa que ela estava vestida, do jeito que ela estava, as condições sociais que levaram ela para ali. Porque se vocês forem ter essa oportunidade de conversar, ali tem um pai, ali tem uma mãe, ali tem uma pessoa que se perdeu no vício, nas drogas, uma pessoa que perdeu tudo, que perdeu o emprego, perdeu a esperança, que é o tema da vida. E quando as pessoas perdem a esperança, somos nós que temos que ir lá e, ó, tem esperança para você. A igreja, ela esqueceu. Tudo bem que o que acontece? Não é só para fazer isso, Maurício, mas a igreja esqueceu muito disso. Há lugares que você chegar e falar assim, eu quero lugar, mas pastor, eu não tenho gás aí, como é que faz? Vai trabalhar, irmão. Deus vai te abençoar. Tem lugar que é assim, porque a igreja esqueceu, a gente só espiritualizou tudo, mas esqueceu de cuidar do corpo, porque o corpo está junto com a alma. Amém, igreja? Então, ó, cuidar dos órfãos, dos oprimidos, fazer justiça ao órfão. Fazer justiça ao órfão. Quem é o órfão? Aquele que não tem pai, aquele que não tem mãe. Lá no registro eu vou fazer um trabalho que eu quero ver se eu faço aqui, que é levar a juventude no orfanato. Vocês já foram no orfanato? Quem já foi? Levanta a mão. É a melhor e maior experiência que você pode ter. Que aquelas crianças que não teve pai, que não teve mãe, que não teve ninguém. E Deus, presta atenção, Deus gosta, Deus quis sair, a gente vai ter que assumir com Deus, porque Deus gosta do menor. Deus gosta do mais frágil, Deus gosta do pequeno, Deus gosta daquele mais simples, porque os outros tem quem possa correr atrás, mas eles, é Deus. Então Deus age por eles, Deus intercede por eles, Deus abençoa eles, através de mim e de você, os órfãos. Que mais? Que mais? O órfão. Tratar da causa das viúvas, que as pessoas que não têm mais ninguém, porque naquela sociedade as mulheres dependiam dos maridos. Quando eles morriam, o que acontecia? Elas eram vendidas, elas eram escravizadas. Então tinha que cuidar dessas mulheres. O Senhor está falando, sabe o que ele está dizendo? Cuida do teu próximo. Cuida do teu próximo. Cuida do teu irmão. Você já pensou que talvez esse irmão que está aí do seu lado está passando por
vezes com pouca alimentação, que o seu armário está vazio, que não tem nem o que comer quando sai do culto. Você já pensou nisso? Talvez a sua dispensa esteja cheia, esteja farta. Você não está passando por esse problema, mas às vezes o irmão está sentado do teu lado na igreja, que cultua junto contigo, que deu glória junto contigo, está passando por necessidade, irmão, está precisando de uma ajuda. Aí você acha que o anjo vai descer? Não, sou eu e você que temos que abençoar. Sou eu e você que temos que ir, não, vamos lá, vamos ajudar. Está fazendo alguma coisa? Está aqui, ó. Amém? Eu vou abençoar a sua vida. É o seu próximo. Para quê? Para que Deus possa receber o seu sacrifício. Porque senão Deus não vai receber o seu sacrifício. Aleluia! Irmão, a gente ganha muito, tem irmão que não ganha pouco. Você tem uma dispensa grande, tem irmão que está comendo farinha, ali está vivendo ali. Você tem um carro do ano, um irmão, eu estou falando que está na internet, não é só para gente, é para todo mundo, é para essa tua camarada, não, para eu, você, para todos nós. Amém, igreja? Aí você está andando a pé, o outro vem para a igreja de carro, deixa o irmão a pé, vai embora. Tinha que lugar, irmão, tinha que lugar. Às vezes você tem um carro, vai embora, todo mundo na porta da igreja, vai embora, não leva ninguém. E isso é na rua, é em todo lugar. Amém, igreja? Então o Senhor está falando de nós não estamos mais vivendo na lei, nós estamos vivendo na nova aliança. E na nova aliança, eu tenho que cuidar de você tem que cuidar de mim, e a gente tem que cuidar um do outro. Nós temos que alimentar um ao outro, espiritualmente, materialmente, do jeito que for. Amém, igreja? Então, aqui, ó, vinde então e arguído, diz o Senhor. Aí opera o perdão. Aí opera a lavagem dos pecados. Olha o que ele diz, ó. Vinde então e arguído, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, estes se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a lã. Amém, igreja? Amém, igreja? Quando é que os nossos pecados então são perdoados? Não. Quando é que, então, segundo o texto, quando os nossos pecados são lavados e perdoados? Quando para de fazer o mal e pratica o bem. Não é só pedir perdão, é uma mudança. É uma transformação, é um reposicionamento, é cuidar do próximo também, porque senão seus pecados não serão perdoados. Então vamos lá. Se quiserdes, aí vem o versículo do gosta. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. Ou seja, não, você vai comer o melhor dessa terra. Aí pega só o versículo isolado. Você vai ser cabeça, vai ser cauda. Mas peraí. O contexto está dizendo completamente diferente. Isso só vai acontecer, ou seja, você só vai comer o bem desta terra se você praticar o que é, se você andar no caminho, se você ajudar o seu próximo. Amém, igreja? Se você pagar o que você deve, se você não dizer que não tem quando você tem, dizer que não está em casa quando você está em casa, você dizer que não pode ajudar quando você pode ajudar, mas se recusar. Versículo 20. E se fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Aleluia. Que essa palavra, meu irmão, possa entrar no nosso coração. E aí, continuando aqui para a gente encerrar, que o tempo já foi, a nova aliança, que é apresentada por Jesus, ela é superior. A versículo 9, versículo 11, mas vindo Cristo, sumo sacerdote dos destrutos, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação. Todos, versículo 12, todo mundo. Nem por. Vamos lá, gente, me ajuda. Versículo 12. Ok, então lembra que aquele tabernáculo que eu mostrei no começo, ele é uma sombra do que existe no céu. Então, quando Cristo morreu na cruz do Calvário, ele entrou no tabernáculo.
eterno, celeste. E apresentou, não o sangue dos animais, não o nosso sangue, mas o seu próprio sangue. Ali, ele fez o sacrifício definitivo. Aleluia! Não tem complemento. Não tem nada que a gente possa fazer. Não tem nada que a gente tenha que colocar uma adenda, uma emenda. Não, ele já fez, está pronto. Como ele disse na cruz do Calvário, está consumada a nossa redenção. Versículo 13. Por quê? 13. 1, 2, 3. Porque se o sangue de todos e morte e as vidas Outros irmãos santificam toda a purificação da carne. quanto mais o sangue de Cristo. E pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus. Ponto, vírgula. Ofereceu a si mesmo. Lá na antiga aliança, o sacerdote oferecia o animal. Era um sacrifício voluntário da parte do animal? Não. E qual animal quer morrer? O animal ia lá, ele matava, o animal devolava. Mas Cristo ofereceu a si mesmo um sacrifício voluntário. Ok? Ele mesmo entregou. Como ele falou para Pilatos, ninguém tem poder para tirar a minha vida. Eu mesmo. Aleluia. Eu dou para tomar de volta, porque a vida é minha. Aleluia. Eu sou o dono da vida. Eu dou, eu tiro. Então ele se entregou por nós, ele tirou sua própria vida. Então aqui, ó, o quanto mais o sangue de Cristo pelo Espírito Eterno que ofereceu a si mesmo, imaculado. O que é imaculado? Sem pecado. Sem pecado. Ele não pecou. Imaculado a Deus. Continua, igreja. Purificará A vossa consciência das obras mortas para servir a aprendendo. Purificar. Cadê? Purificará a vossa consciência. Por que consciência? Porque o pecado nos acusa. Você fez isso. Você é pecador. Você não é digno de estar aqui. Você não era para falar. Não era para dar glória. Não era para ter a boca. Esse não é seu lugar. Você não nasceu para isso. Você pecou hoje. Eu sei o que você fez. Então, a nossa consciência é o nosso maior tribunal. A nossa consciência é o nosso maior juiz. Porque a nossa consciência sabe de coisas que ninguém sabe. Só nós. Ela nos entrega. Ela nos acusa. Eu posso esconder de outro, mas a consciência não tem como. A consciência é como a nossa sombra. Onde a gente vai, ela está. Acendeu a luz, ela vai aparecer. Então, como é que você se livra da consciência? Ela martelando. Está errado, não pode, não vai, não consegue. Quando o sacrifício de Cristo é feito por nós, purifica a nossa consciência, no sentido de que a nossa mente agora foi lavada pelo sangue de Jesus. E agora ela está limpa. Mas ela não está limpa porque você não deve, ela está limpa porque alguém já pagou o preço por você. Jesus pagou o preço por mim e por você, para que eu não carregue mais esse peso na minha consciência. Preto, não carregue o peso na sua consciência. Jesus já pagou o preço por você. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. O segredo, irmão, você, o Anderson, tanto, o segredo viver um dia de cada vez. Não, eu vou falar um pouquinho sobre isso, o tempo está acabando. Mas esse é o segredo de quem quer se libertar. Meu, seu, de todos nós aqui. Viva um dia de cada vez. O problema é que a gente vai para essas igrejas, eles metem para a gente um monte de método, de regra. Não, 7 passos para isso. Tem que ficar 6 meses para isso. Tem que ficar 3 meses para ser livre. Tem que ficar não sei o que, irmão, você tem que viver um dia a cada vez. Um dia a cada vez. Assim, hoje é o dia que o Senhor nos fez. Alegrai-nos e regocijai-nos nele. Eu não quero saber do amanhã, irmão. Eu quero saber de hoje. Hoje o Senhor tem me deu vitória. Hoje eu venci. Hoje o Senhor me deu. E amanhã vai lá também. Mas basta cada dia o
vida um dia de cada vez. Ou seja, se alegre pelo sacrifício de Cristo Jesus hoje, pela sua vida, para que a sua consciência esteja limpa ao Deus vivo. Então vamos lá. Consciência das obras mortas para servir a um Deus vivo. E por isso, o cordeiro, olha que mistério, o cordeiro era sacrificado e ficava morto. Jesus se entregou, se sacrificou e ficou vivo. Olha que diferença aqui, né? O contraponto aqui, né? Ele é vivo. Nós estamos porque o nosso Deus é vivo. E nós também temos a vida através dele. Porque servimos o Deus vivo. E não o sacrifício morto, está Romanos 12. Bom, então continuando nas versões que havia debaixo do primeiro. E por isso, o mediador do Novo Testamento, ou seja, então Jesus é capaz de ser um mediador, é capaz de ser um elo de ligação, é capaz de unir as coisas que estão em cima e as coisas que estão embaixo, é capaz de unir o homem a Deus, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões, que havia debaixo do Primeiro Testamento, ou seja, do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, os chamados receberam a promessa da vida eterna. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Acho que deu para entender. Vamos só para o próximo slide, esse grandão que tem um outro texto para só ler junto, que é o Arthur. Pode passar? Pode passar, não deu tempo, mas aqui é importante a gente. A Bíblia fala que leva muito ouvir falar, né? 1, 2, 3. Na nova aliança temos perdão definitivo e acesso direto a Deus. Não mais restritos aos sacerdotes, mas garantido pelo sangue de Cristo. Você dizer amém por isso? Amém. A sua salvação, você tem uma conexão direta com Deus. Não passa por mim, não passa pelo irmão, não passa pelo pai, não passa pelo pastor. É você e Deus. Isso é bom. Você sabe que é você e Deus. A conexão agora Jesus já fez. É direto com Deus. Você ora, Deus te ouve na casa, no trabalho, onde você estiver. É bom. Mas também tem uma coisa ruim. Porque agora você também é responsável por isso. No Antigo Testamento, na Antiga Aliança, era meio que, é o sumo sacerdote tem pecado, ele vai pagar o preço. Não, agora eu e você comparecemos diante de Deus. A responsabilidade é maior. Você não pode dizer, é o pastor, a irmã, não, é você. Você que está diante de Deus. Vou chamar o pastor para orar. Não, irmão, você que vai orar. Não, vou chamar fulano para visitar. Não, é você. A Bíblia diz que esse mistério, essa unção está sobre mim e sobre você. Você está conectado com Deus diariamente. Não precisa de intermediário. Para o bem, mas também para o mal. Você é responsável pelo que você faz. Presta atenção, vocês estão comigo, sim ou não? Tem muita gente que quer uma igreja que diga assim, não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo outro. Um monte de regra. Vocês estão comigo? Vocês estão me acompanhando? Então quer um monte de regra. Aí fica assim, pastor, eu posso fazer isso? Pastor, eu posso fazer aquilo? Pastor, eu posso fazer aquilo outro? Essa igreja pode fazer isso? O que eles querem é um monte de regra. Porque, na verdade, eles estão na antiga aliança. Eles estão na lei. Porque na nova aliança você não precisa me perguntar se pode se mudar. Você é responsável pela sua salvação. Alguém pensa que a graça é uma desculpa para pecado. Agora está na graça, está tranquilo, tudo bem, né? Tudo está perdoado. Negativo. Você está diante de Deus. Diante de Deus. Então, é você, a sua consciência, que vai dizer, mas você não pode fazer isso, não. Você vai orar, vai pedir a Deus, vai pedir um discernimento. O Senhor vai falar na sua palavra. Você pode fazer isso que você está fazendo. Você pode agir desse jeito. Você pode fazer aquela coisa, porque você vai ser o responsável por aquilo que você fizer. Se alguém falar assim, não, pastor, eu posso fazer isso. Você vai contra. Eu não vou salvar você. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo fala isso, o marido não salva as esposa não salva o filho. A salvação é individual. A responsabilidade ela é individual. Eu e você vamos comparecer diante do trono de Deus. Não é o pastor que vai comparecer lá para dar conta das almas só, não.
aparecer na internet que diz: foi irmão, não, isso é uma coisa tua, é Deus. Amém, igreja? E aí, o último desenho, olha o que Cristo fez por nós. Aquele tabernáculo que a gente viu lá no final, é simplesmente, ou tudo que ele pode dizer, é a cruz de Cristo. Ele aponta para o sacrifício de Cristo. A posição deles ali do santo, do tabernáculo, do cabelado, do paisagem, da pia e do holocausto, forma justamente uma cruz. Essa cruz é o símbolo do sacrifício que Cristo fez por nós. Temos de pé e vamos orar ao Senhor esta noite. As palmas para o nome do Senhor. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por mais uma vez, ó Deus, estarmos na tua presença, por mais uma vez estarmos, Senhor, diante de ti. A partir, Senhor, da tua palavra que foi ministrada, que ela venha, Senhor, fazer barulho em cada coração, que venhamos, ó Pai, entender o sacrifício que tu fizeste por nós, na nossa posição no reino de Deus, no sacrifício, Pai, que fizeste, que somente tu poderias fazer. Nos ajuda, Pai, a viver com conformidade com esse sacrifício. Nos ajuda a viver essa nova vida, essa nova aliança. Nos ajuda, Senhor, a termos esperança, Pai, de que temos, ó Pai, um tratado contigo superior, uma aliança contigo superior, que não foi feita pelos homens, que não foi baseada em sangue de animais, mas foi o sangue de Deus, Senhor, que morreste por cada um de nós, para nos dar acesso ao Pai, para nos darmos acesso à tua presença. É por causa disso que nós podemos sentir a presença desse Deus tão poderoso. É por causa disso que nós podemos sentir a tua graça nos envolvendo. É por causa disso que podemos sentir o Consolador entre nós. É por causa disso que sentimos esse bálsamo descendo sobre a nossa alma. Essas bênçãos nós te pedimos, Pai. Leva-nos em paz. É o que nós pedimos. Fica conosco, Senhor, nome poderoso de Jesus. A igreja diga amém. Amém. Cubra sua cabeça, feche seus olhos, acenda suas mãos. O grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo com todos os fiéis, não só hoje, mas para todo sempre e todo dia. Amém. Ah, vitória nossa! Pelo sangue de Jesus! Oh, pelo Deus! Quem verá? Para que ninguém tome a sua coroa. A vitória é minha, é sua, é nossa, pelo sangue de Jesus! Tá. Amanhã a consagração, sábado, 8h30 aqui na igreja. Eu quero falar contigo. Você que assistiu o canal, muito obrigado. Se inscreve no canal, deixa o like, eu adoro. Gostou da experiência? Hein? Oi! Aí,